Novamente no ar, é João Lourenço que vos fala num programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E eu gosto sempre de lembrar, porque provavelmente tem alguém ouvindo pela primeira vez o nosso programa, que a nossa ideia não é ficar buscando explicações, muito menos justificativas, na doutrina espírita para aqueles nossos comportamentos insanos. Sabe aquela historinha do tipo, mas eu devo ter sido uma pessoa muito ruim no passado, olha o que eu faço hoje, mas isso explica, mas não justifica. Como é que eu faço para parar de fazer isso? A nossa ideia é a gente poder trazer instrumentos, instruções e instrutores que nos ajude a estudar essas nossas tendências, né? Os nossos velhos hábitos, as nossas vontades, a fim de poder modificá-las, principalmente se nos levam àqueles atos insanos que aos pouquinhos vão nos levando a adoecimento físico e ou mental. Quando a doença aparece, é porque o buraco já está embaixo faz tempo. Então, de qualquer maneira, o próprio adoecimento é um chamamento, né? É a doença como caminho, né? Como diria alguns autores de neurobiologia ou neuropsicologia, né? E o nosso programa está ao vivo e está aberto, vamos dizer assim, para que nós possamos fazer perguntas ao vivo. Você pode nos ligar aqui. Nós temos o WhatsApp que está aí na sua tela, que aqui está aparecendo para vocês, que é o 996433827. 11 996433827, e você pode fazer a sua pergunta e eu tenho certeza que responderei todas aquelas que eu souber, né? Aquelas que eu não souber, eu vou pesquisar ou vamos pesquisar juntos, né? Também tem um telefone que você pode ligar para cá direto, falar com a Margarete, que é 24577000, 24577000, ou 0800, aliás, né? Porque não dá para ligar os dois ao mesmo tempo, né? Ou 0800 979 5011, 0800 979 5011. E você também pode estar, vamos dizer assim, sintonizando o programa novamente na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, ou seja, pela rádio você nos ouve, pela TV você nos vê e nos ouve. A rádio é no 1450 do AM para a Grande São Paulo e 1080 para Sorocaba e região, ou pela internet. Você entra lá no www.radioboanova.com.br ou pelo aplicativo Rádio Boa Nova Guarulhos. Então, nós estamos aqui também pela fanpage do Facebook e também pelo YouTube, onde você também pode estar fazendo seus comentários e as suas perguntas. E nós vamos ter uma série de programas, provavelmente uns 5 ou 6 programas, em que eu vou estar falando sobre um assunto que tem a ver totalmente hoje, no momento que nós estamos vivendo, nessa transição planetária, que é para poder a gente melhorar a nossa mente em tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e que nos vemos assim imersos numa exposição contínua, né, das nossas vidas e das vidas dos outros o tempo todo, né? Que é através da internet, né? E de qualquer meio de mídia social em que a gente consiga olhar. Eu falo até brincando, antigamente a gente dizia assim, sorria, você está sendo filmado. Eu dizia assim, comporte-se, né? Tem alguém olhando para você que te conhece, já nem importa mais se é por câmera ou não. Eu digo até que hoje em dia, se não for 90%, 100% do dia você foi ou filmado ou gravado, né? Até porque, vamos dizer assim, as pessoas ainda acreditam que existe segurança na internet, mas não existe, é um mundo aberto, não tem quem não possa ser hackeado a qualquer momento, principalmente quem acredita em nuvem, né? Quem ainda joga os seus dados, as suas fotos lá para essa tal de nuvem, que nada mais é do que um grande arquivo que está na mão de alguém e que esse alguém tem acesso. Por mais que ele diga que é criptografado, que tem senha, que tem contrassenha e que tem não sei o que, pacto de sangue, alguém consegue entrar lá sim a qualquer momento. Qualquer garoto de 14 anos hackeia o Banco do Brasil. Pode ter certeza que isso não tem segurança. Mas eu fico assim, nossa, mas que notícia ruim, não, que notícia boa. Porque é exatamente esse o motivo pelo qual nós estamos fazendo esse programa, né? Se o mundo está escancarado, como é que nós vamos sobreviver? Não vai ser com leis, não vai ser com governo, não vai ser com normas, com doutrinas, com ideologias, né? Vai ser pelo respeito, tá? Então essa é a série dos nossos programas que nós vamos falar aqui. O respeito e a saúde mental. Porque você só vai poder
continuar vendo a vida dos outros e sendo visto por todo mundo, né, se houver respeito. Se não houver respeito, as pessoas vão usar as informações para roubar, para manipular, para induzir, né, para conduzir, para mentir, né, para uma série de coisas, né, que é o que nós chamamos aí de fake news, né, que é a notícia falsa, né, é a exposição do outro de acordo com a minha conveniência. Então, hoje, o que nós temos que trabalhar muito em nós é o respeito. Respeite para ser respeitado. Na semana passada eu já falei sobre um tema que fala sobre a maioridade. O que significa isso? O menor é abençoado pelo maior. Então, aquele que tem mais inteligência, mais poder de gerar opiniões nos outros, seja pela força física ou pela força outra, que pode ser até o dinheiro, tem que respeitar o menor, tem que orientar o menor. Porque se o menor observa que o maior o respeita, ele vai respeitar o maior com todo o prazer. Que é como eu ouvia dizer o Joel Aleixo, quando eu fazia curso de plantas, né, de florais brasileiros, quando a pessoa questionava a ideia de você comer frango. E ele falava assim, mas qual o problema? Né? Uma galinha, quando olha para a gente, ela fala, nossa, é um Deus. E uma galinha tem a honra de deitar num prato para alimentar um Deus. Sim, para as galinhas nós somos deuses. E ela não tem problema nenhum. O problema é que nós, deuses, desrespeitamos as galinhas, né? A gente tira ela do campo, faz ela se chocar ovo fechado, corta o bico dela, né? Faz ela comer a noite inteira, o frango comer a noite inteira, o dia inteiro. Como a gente fala, meu pai fala que são frangos de plástico, né? Porque a comida já vai ser injetada nele. Isso é um desrespeito, né? Isso é um desrespeito. E hoje, continuar falando sobre respeite para ser respeitado, e é isso que vai dar continência a essa vazão de informações sem torneira, né? É uma vazão sem torneira. De maneira que, para controlar essa vazão sem torneira, o que o pessoal tem feito, dado título, poder ou direito de algumas pessoas censurarem. Não tem como censurar, não vai ter censura. Porque se eu faço uma fake news aqui agora, se eu falar assim, olha, inventar uma máquina de desentortar banana, né? Amanhã não, daqui 2 segundos tem um cara me desmentindo e mostrando ainda, com trabalhos científicos, demonstrando que não há necessidade de desentortar banana, por isso que não existe máquina de desentortar banana, certo? Então, respeite para ser respeitado. E aqui nós temos, então, o próximo assunto, que são os obreiros atentos. Também é do livro Fonte Viva, um livrinho atualizado, né? Atualíssimo, né? Bem atual, no sentido de falar do mundo de regeneração, que é o mundo da informação livre, né? Ele diz assim, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago, né? Capítulo 1, versículo 25. Então ele diz assim, o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe são afeitas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sim, nunca houve tanta liberdade no mundo, de maneira que tem alguns que estão tropeçando, caindo, quebrando os dentes de tanta liberdade, sabe? Tá sem eira nem beira. Qual é a eira e qual é a beira, né? É o respeito, né? Se você não respeita, você não será respeitado. E aí vem a questão também do obreiro atento, que é o autorrespeito. Se você está atento, dificilmente você vai escorregar e cair. Aí ele fala aqui algumas coisas. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Então, olha que interessante, está falando de todo mundo aqui, ó, de juízes, de administradores e de servos, que seriam o trabalhador braçal. Cada tarefeiro do progresso e da ordem,
vai ser respeitado. Da luz e do bem vai ser respeitado no lugar que lhe é próprio. Então, quando ele diz aqui, né? Aquele que está atento a isso, né? Que é o discípulo da Boa Nova, sabe que cada um vai cumprir o seu papel e que ninguém vai poder fugir dele. Principalmente com todas as telinhas da internet voltada para você. Dá para fingir que você é bonzinho? Não dá mais, né? Dá para você colocar uma toga, né? E se revestir de respeito da liturgia do cargo e desmerecer tudo o que você pleiteia, criar de opinião no outro, né? Que é o respeito, né? Fazendo coisas que vão contra aquilo que você fala e prega dentro da tua profissão, né? É muito interessante o fato de que a exposição faz com que você repense o que você sente, porque é de lá que vem o que você pensa e é de lá do que você pensa que vem o que você faz. Se você não é uma pessoa que tem respeito, vai ficar público e notório a tua falha de caráter, né? É o que está acontecendo, né? Infelizmente a gente vê algumas coisas que são até um pouco exageradas, né? Figuras públicas que notoriamente fazem coisas que não tem como negar que fez, né? E que são reconhecidas no ambiente público e são admoestadas com desrespeito, né? São xingadas, são perseguidas, né? Com desrespeito. E aí a gente imagina que onde foi que começou de desrespeito? De baixo para cima? Não. A gente observou que foi de cima para baixo. Que é como nós vimos aqui no primeiro texto que fala sobre isso, que é a maioridade, né? O respeito tem que vir de cima para baixo, né? Senão eu não vou estar ensinando respeito para o menor, ok? Então, é como eu estava falando do exemplo da galinha, né? Então eu vou precisar tirar a vida física de uma galinha para poder me alimentar com a carcaça do corpo dela. Lembrando que tem um princípio vital ali, certo? Como que eu posso fazer isso, né? Correndo atrás da galinha, fazendo ela ficar apavorada e fazer um cachorro morder ela até ela ficar apavorada e morrer cheia de adrenalina e cortisol no sangue? Ou ela pode, às vezes é meio engraçado, mas antigamente o pessoal falava isso, né? Que era dar pinga pro peru, né? Para deixar a carne mais macia. Talvez isso fosse uma maneira de anestesiar o peru em função do que vai acontecer com ele, em ele tendo a honra de deitar num prato para alimentar um Deus, né? Então, respeitar, né? O respeito vem de cima para baixo, né? É maioridade. E aqui, como você é um obreiro, você está atento, né? Você começa a perceber que, puxa vida, o pessoal manda eu ir para a direita onde tem precipício. O pessoal manda eu parar quando eu tenho que andar. Quem são esses que estão lá em cima, né? E aí vem uma coisa interessante. Vamos continuar vendo aqui, olha. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja um estadista ou um varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Ou você acha que o oxigênio que um juiz, que um presidente, que um diretor respira é diferente do oxigênio que o gari que está varrendo a rua respira, né? Então, o respeito tem que ser que nem o oxigênio que todo mundo compartilha do mesmo ar, né? No ato de respirar. Isso é extremamente interessante para um mundo em que nós estamos vivendo agora, né? De poder respeitar uns aos outros. Nós temos uma pergunta aqui que veio pelo WhatsApp. Ele diz assim: boa tarde, doutor João. O que o senhor pode me falar do Alzheimer? Minha mãe tem. Obrigado. Valda Moraes, lá de Ituiutaba, de Minas Gerais. Que legal. Bem de Minas, né? Então, o Alzheimer é uma coisa muito interessante. Eu tenho feito um curso lá na USP, que é sobre psicogeriatria, né? Vai durar 1 ano. E eu tenho convivido muito com outros colegas psiquiatras, alguns mais velhos, alguns bem jovens, e muitos geriatras.
E eles têm um termo muito interessante lá, que eles não usam mais senilidade, né? Ah, você é um senil, né? Que hoje em dia é usado até como uma espécie de xingamento, né? Não, eles chamam de senescência, que é um termo emprestado da botânica. Uma árvore está em senescência, né? O que é senescência? Seria a adolescência do idoso, né? Porque hoje a longevidade é muito grande. Aquela nossa pirâmide populacional que era assim, ó, né? Poucos idosos, alguns adultos maduros e muitos jovens, não está assim, está assim, ó. O ano que vem, em 2020, vamos ter muito mais idosos do que jovens de 14 anos no mundo. Então, o que a gente tem visto lá, que o envelhecimento bem-sucedido pode até ter que tenha problemas de saúde, mas não no sentido de doença, e sim de eu melhorar o funcionamento do meu fígado, que já está velhinho, né? Do meu pulmão, do meu coração, mas isso não é doença, é porque o tecido ficou mais velhinho, precisa de um estímulo, talvez de um remédio. A idade não precisa romper a linha da saúde. É muito interessante isso. E o Alzheimer não é doença de idoso, pode pegar o adulto maduro, tá? Que é uma doença degenerativa do sistema nervoso, em que você tem uma alteração da estrutura dos neurônios pelo depósito de algumas substâncias amiloides, né? O beta-amiloide e o PU, né? Que a gente fala que é uma outra proteína, que vai tirando desse neurônio a capacidade de transmitir informações. E pega exatamente parte do nosso cérebro que tem a ver com a memória. Só que o Alzheimer não é só uma falha de memória, tá? O Alzheimer é uma falha de uma série de outras coisas. Uma coisa é você não lembrar, uma outra coisa é você não saber como é que fala, né? Perder noção do nome dos objetos, não conseguir mais reconhecer sons, não conseguir mais reconhecer objetos, né? É uma perda muito grande da esfera cognitiva, na qual a memória talvez é até o de menos. E em muitas pessoas que sofrem do Alzheimer tem também bastante quadros de alucinação e delírio, o que torna um quadro muito grave, muito pesado para quem convive com uma pessoa que até então você o amava e de repente ele não está mais lá, né? Quem é que está lá, né? Então o Alzheimer é uma doença que tem tratamento no sentido de a gente poder retardar, diminuir a velocidade dessa degeneração. Não sabemos ainda a cura, mas tem tanta pesquisa sendo feita através de aparelhos novos, em termos de neurologia, que hoje a gente já vai faltar pouco tempo para a gente poder descobrir uma maneira de prevenir o Alzheimer, no sentido de saber quem é que são as pessoas que têm predisposição e já começar um trabalho de não entrar na degeneração. E não só perceber que a pessoa tem Alzheimer depois que já começa a ter sintomas. Talvez perceber antes, através de exames de imagens, de SPECT, de PET scan, que provavelmente isso vai ser possível daqui a alguns anos, dada a velocidade com que nós estamos vivendo o mundo, e na quarta revolução industrial isso vai ser provavelmente muito fácil. Em relação ao lado espiritual, já que nós estamos numa rádio espírita, né, vamos dizer assim, podemos falar do espiritual e da questão espírita. Eu acredito que pessoas que por algum motivo passam por essa situação, que pode ser kármica ou circunstancial, tá? Porque eu acho que não existe... Pode existir acidente de percurso, sim, né? Na vida das pessoas. Uma coisa que eu sempre perguntava para quando eu encontrava esses casos é para que a pessoa precisa passar por tanto desmazelo mental? Porque não é só uma falhinha de memória. É uma perda cognitiva muito importante e galopante, né? Ela é muito rápida, vamos dizer assim. Eu, pesquisando e vendo, eu observei que algumas pessoas têm um acréscimo de misericórdia ao ter essa doença, né? Não é um pagamento, tá? É por isso que eu falo brincando às vezes que doença não é para quem quer, é só para quem pode. Tá? E Alzheimer não é para quem quer, é só para quem pode. E essa doença provavelmente ensina ao espírito que está ainda encarnado num corpo que não tem capacidade de perceber nem o que tem do lado dele, tá? Ou seja, ele está encarnado num corpo que atrapalha totalmente a manifestação daquele espírito encarnado. Se nós fizéssemos aquela técnica do Dr. Bezerra de Menezes, que era evocar o espírito do encarnado com Alzheimer através de um médium idôneo,
e a gente pudesse ouvir o espírito encarnado no corpo com Alzheimer, ele iria dizer para a gente: eu estou bem, né? O meu corpo é que me atrapalha. Agora, se você evocasse aquele espírito e ele viesse perturbado ou aparecesse o obsessor dele, então o problema não era neurológico, não era do cérebro, tá? Mas no Alzheimer a gente tem certeza, porque você faz exames, você vê o cérebro degenerando, né? Aprendemos lá com o Dr. Fábio, lá na USP, no Instituto de Psiquiatria, como a gente avalia um exame em que você percebe a diminuição de partes do cérebro, medindo até pelo exame o aumento do espaço, onde você fala: isso aqui é degeneração e é uma doença demencial, é uma demenciação. Não existe só o Alzheimer como causa de demenciação, e uma coisa que me tem intrigado muito, talvez agora, os próximos final de semana eu vou estar lá na USP, eu vou perguntar de novo para eles se alguém tem algum dado sobre isso, porque parece que tem aumentado também o caso de Parkinson, tá? E principalmente Parkinson em pessoas jovens, tá? 40, 45 anos. Parece que Parkinson é coisa de idoso. E muitas vezes os primeiros sintomas de um Parkinson não é problemas neuromotores, são problemas mentais, principalmente quadros de depressão. Depois é que você começa a reparar que a pessoa já vinha reclamando de que andava chutando uma perna, de que estava começando a escrever com letra pequenininha, que tinha contrações, dificuldades de movimentar um braço, que não é aquele Parkinson que o cara fica fazendo assim, né? Que isso já é um Parkinson final. Não sei por quê. A gente pode imaginar que tanto o Alzheimer como essas doenças degenerativas estejam acontecendo mais por uma série de questões do ambiente, talvez, né? Alimentação, hábitos de sono e vigília, né? Estresse, né? As questões de toda a ordem biopsicossociais e espirituais que possam estar predispondo mais as pessoas a isso, né? Não sei se eu respondi ou falei até demais, mas a Valda depois usa aquilo que ela pode estar usando do que eu falei, se eu tiver falado demais, né? Então a gente agradece a participação da Valda lá de Minas Gerais com a gente aqui, né? Já chegou mais uma pergunta aqui, olha, vamos ver aqui. A Valda falou, agora vem uma outra pergunta. Deixa eu botar o zoiador aqui. Boa tarde, doutor. Tenho 73 anos. Cuido de minha casa, meus remédios, etc. Sou aposentada, não dependo deles. Graças a Deus. Deles eu não sei quem, mas deve ser dos filhos, né? O que fazer? O que fazer quando os filhos perderam todo e qualquer respeito? Agradeço, Daisy. Aguardo, por favor. Então é uma coisa interessante, sabe? O perder o respeito não é uma característica deste ou daquele grupo, tá? É claro que se você nunca soube lidar com o respeito, as pessoas não aprendem a te respeitar, né? E muitas vezes desrespeitar o outro não como é que chama? Submeter o outro, brigar com o outro, xingar, humilhar, não. Às vezes respeitar o outro é não dar para ele aquilo que ele precisa, lembra? Estou falando aqui que o respeito vem de cima para baixo, né? Maioridade. Às vezes, colocar limite, dar educação, falar não, né? Delimitar o espaço das pessoas, principalmente aqueles que são subalternos, claro, sem agredir, sem humilhar e sem ofender. Isso é ensinar respeito, né? Não sei a sua história, nem vou estar julgando, nem condenando, executando ninguém, nem a senhora, nem seus filhos. Mas muitas vezes, mesmo a gente fazendo tudo isso, as pessoas, no mundo em que nós estamos hoje, que eu chamo que é a tal da internet de tudo e de todos, as pessoas perderam a capacidade de respeitar o outro. A exposição é tão grande, né, que as pessoas não pensam antes de agir, né? Elas estão atuando, né? O que significa atuando? É aquele tal do bateu, levou, né? De maneira que hoje pode até ser que diante de uma senhora de 73 anos, que hoje na Itália a gente já está sendo considerado idoso a partir dos 70, né? Tal é a longevidade. Então, eu acredito que uma senhora com tanta autonomia e dona de si, talvez não inspire respeito, porque talvez as pessoas achem que a senhora não precisa. Não do respeito, não precisa de ninguém, né? A gente não sabe. E às vezes a gente gera uma expectativa, principalmente dos filhos, de que eles vão ter
para conosco a mesma dedicação que nós tivemos para com eles, o que é impossível, né? Então, muitas vezes eu falava para minha mãe, que já é desencarnada, foi em 2007, quantos anos? 12 anos, né? A gente comentava assim com ela que se um dia ela resolvesse cobrar tudo o que eu fiz, tudo que ela fez para mim, enquanto ela veio, eu estaria danado, porque eu existo há muito menos tempo do que ela, e ela faz muito mais coisas por mim do que eu poderia fazer por ela, né? Então, eu preferia estar sempre pronto e disposto a auxiliar quando possível, porque eu jamais ia me sentir quites com ela, porque não tinha como. É impossível um filho se sentir quites com pai e mãe, porque não tem como, pelo simples tempo em que nasceu. Então, o que eu sugiro é respeito, né? Se eles não te respeitam, respeite-os, né? Deixe ir até onde vai para eles poderem perceber o que acontece com eles, né? E com a senhora também, né? Tem mais uma outra pergunta aqui. Dr. João, remédios para labirintite pode causar Alzheimer? Conceição de Minas Gerais também, mas a cidade acho que é Ijaci de Minas Gerais, né? Então, existe um remédio que se usa para labirintite, que não é aqueles vasos dilatadores, né? Como Estugeron, Vertix. Existe também um remédio que funciona muito bem para síndrome de Menier, né? Que é a doença de Menier, que é uma espécie de labirintite crônica, vamos dizer assim, que melhora muito com clonazepam, que é o que a gente fala brincando, né? Que é o pretinho básico, né? Que todo mundo um dia já tomou, que é o Rivotril. O uso prolongado do Rivotril pode causar falhas de memória, mas não o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença degenerativa que tem provável carga genética, tá? Falhas de memória causada por algum problema externo, tipo intoxicação crônica de uma substância química psicoativa, não é Alzheimer, tá? É falha de memória. Algumas pessoas dizem, né, vamos dizer assim, que esses remédios antigos, tipo Estugeron, que se usava muito para labirintite, também com uso prolongado pode causar problemas cerebrais. Mas, porém, esses remédios já foram meio que caindo em desuso, porque existem coisas mais modernas, exatamente no sentido de se evitar esse tipo de exposição a medicações cujo uso contínuo ou crônico pode causar perdas de outras partes do nosso corpo, não necessariamente o cérebro. Então, não é isso. O Alzheimer que talvez hoje virou um sinônimo, né? Parece que a pessoa fala que tem problema de memória, fala que está com Alzheimer. Não, isso não é verdade. Alzheimer é uma entidade nosológica que pode ter perda de memória também, tá? Porque normalmente o Alzheimer é uma coisa muito mais grave, tá? E existem outras causas de falha de memória. Outras causas de demenciação, que não é só o Alzheimer, né? Demenciação pode ter também falha de memória, mas tem muitas outras coisas, muitas outras perdas cognitivas muito graves, como eu falei, né? Em termos de reconhecimento, de falar, de conversar, né? E falha de memória não é necessariamente o Alzheimer, tá? Então, eu até sugeri que as pessoas parem de fazer brincadeira desse tipo, né? Sabe, do tipo... acho que eu tô com Alzheimer, esqueci a hora que eu tenho que ir no dentista. Isso não é Alzheimer, isso foi desatenção, preocupação, esqueceu mesmo e pronto. Assume que esqueceu e não deu importância para aquilo. Mas não fica falando isso, né? Porque é como se eu estivesse fazendo brincadeira com alguma coisa que talvez você não tenha o direito de ter, né? Como eu falei, doença não é para quem quer, é só para quem pode, né? Bom, e continuando aqui, nós vamos direto, né? Ok, o Fernando fez um positivo e ele também fez um assim. Bom, então olha aqui. Então, só retomando aqui. Então, o respeito deve ser como o oxigênio que a gente compartilha no ar, certo? Todo mundo respira do mesmo oxigênio, então vamos respirar do mesmo respeito. Então, ele diz aqui, se dirige, ou seja, se é um diretor, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Então, olha que interessante. Se tem o diretor, ele fala, nós vamos para este rumo e para essa distância aqui.
Perfeito. Ele precisa falar para quem rema que tem que remar? Não. Quem rema sabe que tem que remar, né? Quem toca o apito, quem liga a luz, precisa... É para mim acender a luz quando a gente estiver indo lá? É para mim remar? Não precisa fazer isso. É o que eu tô falando, não tem que ficar fazendo isso. Que é o que quem obedece não precisa ficar reclamando instruções reiteradas. Você já sabe o que fazer. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. É muito interessante isso. Eu só vou fazer se mandar, né? Isso é o que a gente chama de proatividade. Não é nem... Porque antigamente é uma coisa interessante. Quando você era proativo, eu mesmo passei por isso. O pessoal olhava para mim e falava, puxar saco, hein? Eu falei, como puxar saco? Eu sei o que ele quer. E quando ele começou a falar, eu já sabia onde é que estava. Eu já comecei a fazer. Houve uma vez, eu era... Puxa, acho que devia ter 16 anos, 17 anos. Eu já trabalhava como desenhista de arquitetura. Lembrando que não existia computador de nenhuma espécie naquela época, né? Tinha que ser na caneta. Eu estava fazendo meu desenho e, em paralelo, eu ouvi na outra sala o seu Alarcon, que era o meu chefe, um arquiteto, comentando sobre uma obra, que era uma obra que eu estava acompanhando lá em Alphaville, né? De construção de uma casa. Foi tão automático, né? Que eu vi ele perguntando para o engenheiro, porque eu era um técnico. Eu não tive dúvida. Eu levantei, fui lá no arquivo, peguei a planta e levei lá. E abri. Falei, doutor Solacão, é aqui, ó, essa região que o colega, lembra, o Roberto, que é o engenheiro, está falando, é isso aqui, ó. Ele olhou para mim, o engenheiro também olhou para mim e falou, você estava ouvindo atrás da porta? Eu falei, depois eu que me toquei, puxa, acho que eficiência demais também não é bom, né? Porque você tem que esperar as pessoas te pedirem. Mas também, se você puder antecipar, é melhor. Não desse jeito, né? Que parece que você está ouvindo a conversa dos outros. E ele continua aqui. Que esse obreiro atento, né? Ele está falando que é um obreiro atento, tá? Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum, de todos. Quem dirige, a gente tem que admitir, é porque pensa melhor. Se é uma pessoa que pensa melhor, mas falta respeito, é um mau dirigente, ok? Quem obedece e até se precipita no sentido assim de proatividade em atender a quem dirige, mas falta respeito, ele não é um bom obreiro, como ele está falando aqui. Por quê? Porque respeitar significa estamos todos juntos, respirando o mesmo oxigênio do ar, que é igual para todo mundo, na busca da prosperidade e elevação de todos. Não é só para mim. Semelhante seguidor do Evangelho, ele já traz para nós. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do mestre, passa à categoria dos obreiros atentos. Deixa eu melhorar aqui o... A gente aqui ensaia no ar, né? Eu não ensaiei tossir e não sei tossir. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do mestre, passa... De aprendiz, ó, tá? Passa para a categoria de obreiro atento, penetrando em glorioso silêncio, né? Nas reservas sublimes do celeste apostolado. Olha que interessante, né? Tudo tem a ver com respeito. Ou vocês acham que Deus não respeita a gente? Que Jesus não nos respeita? Que Maria de Nazaré não nos respeita? Que o Dr. Bezerra não nos respeita, né? Claro que respeita. Tanto respeita que muitas vezes somos tratados com tanta condescendência que dá até a impressão que eles nem ligam pra gente. Não, né? Quer saber o que eles querem de você? Ora, né? Seja um obreiro atento, né? Tem mais uma pergunta aqui que veio, olha. A Deise do Ipiranga, em São Paulo, ela diz assim, doutor, o que devemos... Opa, pulou. Deixa eu ver se eu que pulei ou mexi errado aqui. Aqui, ó. O que devemos fazer para conservar a memória? Então, na realidade, em você não tendo predisposição genética a ter doenças degenerativas,
O que vai preservar a memória é você usar o cérebro, né? Usar o cérebro no sentido de sentimentos, de pensamentos e de ações, né? Então tem essas coisas do tipo, mas é só fazer palavra cruzada? Não, tem que fazer palavra cruzada também. Mas que ações que você está mandando? Tem que fazer esporte, fazer atividade física, oxigenar. Hoje tem um conceito muito interessante que eu vejo com os meus alunos, que são mais novos na medicina, de que os nossos músculos é o nosso maior órgão endocrinológico do corpo. Quando você faz exercício, ele produz substâncias que até as nossas glândulas precisam dela para funcionar. Então ele é que é um grande regulador hormonal do nosso corpo, é a atividade física, tá? Então, biologicamente falando, é uma boa alimentação, um bom sistema de trabalho, né? Trabalhar a atividade física, uma boa hora de descanso e também bastante atividade intelectual, né? Cognitiva, que não é se massacrar, né? Com horas e horas. Tem uma coisa muito interessante que aumenta muito o estresse emocional das pessoas, que eu aprendi também com o Lucas, o Dr. Lucas, que trabalha comigo na Cooper Casa, que é o TP. Não, TT, aliás, né? Que é o tempo de tela, né? Quantas horas que você fica olhando para uma tela? E principalmente se é um olhar vazio, como essas que a gente fica fazendo e que fica olhando, que estão colocando no Instagram, né? E fica lá, e fica lá. Eu não estou falando que eu não faço isso, tá? Eu acho muito rico as informações que tem, mas depois eu começo a perceber que a gente fica meio num tempo de tela acima. Qualquer tempo de tela acima de 2 horas vai começar a causar problemas, que pode ser que cause problemas também do sentido da memória. Então, do ponto de vista biológico, tá? Atividade física, alimentação, exercícios, né? Do ponto de vista psicológico, diversificar a mente, ou não ficar sempre na mesma coisa, fazer coisas diferentes e, de preferência, fazer alguma coisa que você não sabe fazer, tá? Que é mais chato ainda, né? Você tem que mobilizar coisas do cérebro. Sabe como escrever com a mão esquerda, que o pessoal fala? Você mobiliza, para quem não é canhoto, né? Escrever com a mão esquerda mobiliza uma parte do cérebro que você não consegue, né? A parte social, que é não ficar sozinho, tá? A troca de ideias. E é claro que você tem que buscar, então agora eu vou lá no Lollapalooza, né? Mas eu não gosto de barulho, não gosto de gente aglomerada, não gosto de música alta. Então não adianta ficar... Você tem que uma troca com pessoas que têm a ver com você, certo? E a parte espiritual, que é poder estar sempre, ter alguma ferramenta para você aprender a conviver em paz com as pessoas e fazer uma ligação em alta fidelidade com Deus na maneira que você entender e consegue. E se você tem uma busca espiritual, não precisa ser necessariamente através de uma religião. E se você quiser, tem as religiões, entre elas a doutrina espírita, que é uma ciência e uma filosofia, mas que tem os seus aspectos religiosos totalmente vinculados ao cristianismo. Isso é uma boa maneira de promover a saúde e, quiçá, com isso, não ter problemas de memória. A Deise, que está mandando isso aqui, eu conheço você, Deise. A rádio conhece você também, tá? Eu agradeço a sua participação com a gente aqui, dando o seu depoimento, ou fazendo essa pergunta para nós, né? Participe mais vezes com a gente, tá? Promover a saúde é muito melhor do que tratar de doenças ou prevenir doenças. E promover a saúde é muito, muito mais barato do que tratar doença. Por isso que hoje a maior fake news que tem é você fazer propaganda de remédio, certo? Porque só vai tomar remédio quem está doente. E eu só vou estar doente se alguém disser que eu estou. E se eu estou, não tem dúvida, eu vou me tratar, vamos tomar o remédio. Mas por que não promover a saúde, né? Por que não permitir que as pessoas tenham saúde e não precisem de remédio, a não ser em casos realmente de circunstâncias que não houve como evitar, como doenças degenerativas, mas doenças que vêm do nosso comportamento, dos nossos sistemas de crenças e dos nossos sentimentos, ou seja, das emoções, dos sentimentos, dos nossos instintos, isso pode ser totalmente evitado, né? Promover a saúde é muito mais barato do que prevenir doenças e custo zero em relação a tratar doenças. Mas eu acredito que, infelizmente, como as pessoas tentem, vamos dizer assim, a querer ganhar dinheiro com o sofrimento alheio, nada como ficar vendendo
facilidades diante da dificuldade, né? Que é a lei do Scaringella. Não sei se o pessoal conheceu o Scaringella, né? Que era um dos diretores do antigo Detran de São Paulo, né? Que ele falava isso. O Detran está aqui para criar dificuldades para depois vender as facilidades, certo? Ele só não declarava isso, mas todo mundo sabe disso. Mas hoje ele já está fora do mapa porque como é que chama? A internet de tudo de todos não vai deixar ninguém se esconder, né? Bom, a Deise fez uma pergunta, mais uma pergunta aqui. Boa tarde, doutor. Muito pertinente esse tema. Sou servidor público e, embora tenha visão monocular, dificuldades respiratórias em decorrência de uma cirurgia mal sucedida e má circulação periférica, não me intimido por isso. Trabalho normalmente. Ajudo minha mãe com as compras e acordo de madrugada para produzir textos de conteúdo evangélico. Perfeito, olha que interessante o depoimento dele. Por isso, sou absolutamente contra a patologização das pessoas, pois acredito que se entregar às dores seja muito pior. Dizem, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Sou de Tarauacá, no Acre. Seja bem-vindo, né? Muito interessante essa colocação dele. Eu faço deles a minha palavra, né? Que é uma coisa que eu percebi muito nos que eu chamo no Exército, e eu vi isso também entre os pilotos de competição, que é o soldado safo, sabe? É o cara que não morre, cara. Ele não morre. Ele amarra um pano, ele toma xixi de cavalo, mas ele não morre, né? Então ele está servindo a pátria, ele tem uma vontade tão grande de servir que ele vai com uma perna só, sem um olho, mas ele vai servir a pátria. Ou como eu via também, que é um espírito que eu vi também quando eu era estudante de medicina, o Marcelo Avelar, que era um piloto de competição lá em Interlagos de moto. Eu lembro que uma vez ele levou um tombo no começo da corrida de 300 milhas de Interlagos, ia ficar quase a noite inteira correndo lá. Ele tomou um tombo logo nas primeiras 10 voltas, na curva do Pinheirinho. O tanque da moto foi para um lado, ele foi para um outro, a moto foi... Eu vi ele andando no meio do campo, lá de longe, ele pegou o tanque, pegou a moto, colocou em cima, com o pé quebrado e uma mão trincada, ele foi até o fim da corrida e chegou em segundo lugar. Eu falei, caramba, o que esses caras têm no sangue? Né? Aí a gente começa a perceber que é o espírito do trabalho, o espírito de serviço, que é o obreiro atento. Estava lá na meta dele, ele sabia que tinha toda uma equipe que tinha preparado a moto, inclusive eu preparava ele fisicamente, ele não desistiu. Parabéns aí, ele não se identificou, mas é lá de Tarauacá, no Acre. Tem mais um WhatsApp aqui, ó. Boa tarde, doutor João. Tive há uns 2 anos atrás uma situação que eu tremia muito a parte direita do braço e mão. Só a direita. Fiz uma ressonância magnética da cabeça e não deu nada, mas logo fiquei normal. O que pode ser isso? O nome dele falou aqui, é José Deusimar, de Itapipoca, no Ceará. Então, às vezes as pessoas ficam interpretando como se fossem coisas psicossomáticas, né? E pode ser. Eu posso ter um tremor na mão que é por uma questão psicossomática, uma questão até neurótica, vamos dizer assim, tá? O problema é quando isso não melhora, mesmo você fazendo terapia. Aí você tem que rever isso do ponto de vista neurológico. A ressonância magnética, ou eletroencefalograma, ou alguns exames de imagem, pode não dar o diagnóstico, por exemplo, do Parkinson. Muitas vezes o diagnóstico ele é clínico. Então eu que sou psiquiatra, às vezes eu até vejo e falo assim, ixi, isso aí deve ser Parkinson. Aí eu anuncio para a pessoa a minha suspeita, mas eu mando no neurologista, porque isso é uma doença neurológica. E o neurologista tem autoridade médica de falar, é Parkinson. Eu a teria também, porque eu sou médico, mas eu prefiro que o neurologista faça isso. Às vezes é difícil convencer o paciente a ir no neurologista, porque ele fica com medo do diagnóstico. E daí, às vezes eu tenho que insistir, provocar, espremer, chamar a família, para que as pessoas levem no neurologista, não fiquem achando que aquilo é espírito, que tem um espírito querendo escrever na minha mão, que não é problema psicológico. Eu falo, não é. Eu preciso do parecer de um neurologista, tá? Apesar de eu já até saber pelo exame clínico que isso é uma doença. Mas faz sentido o que você está falando. Nem sempre é orgânico, tá ok? Mas também nem sempre é psicológico. Tem que ser o ser por inteiro. Bio, psicossocial, espiritual.
O programa chegou até o fim, a gente agradece a atenção de todos, a presença de todos, e a gente pede a Deus que possamos estar aqui na semana que vem para mais um programa novamente. Até lá.